E dentro desse ministério de obreiro que você começou a crescer, começou a trabalhar, o chamado pastoral, como é que foi aparecer? Eu nunca quis ser pastor, sabe? Eu não queria ser pastor. Eu queria ser pregador. E até fui pregador. E até hoje prego. Eu queria ser pregador, eu queria viajar. Sim. Eu queria sair para outro lugar, ver os pregadores viajando, sendo convidado, pregava numa festividade, pregava em outro, esses trabalhos. Eu queria ser assim, eu queria estar viajando. Até viajei bastante. Preguei no Rio Grande do Sul, preguei em Vitória, no Espírito Santo, em Curitiba, Santa Catarina, preguei em vários lugares. E preguei em muitos lugares, né? Nas igrejas aqui em Paranaguá, em todas as nossas ilhas, e preguei. E nunca queria ser pastor, queria ser só pregador. Numa época até um pastor falou assim: você não quer pastorear uma igreja aí? Falou para mim numa época um pastor. Daí eu falei atrás: pastor, eu não quero ainda. Eu falei: deixa eu só pregando e o Senhor só pastoreando, deixa eu ganhando alma, né? Fazendo o trabalho do evangelista e vocês aí pastoreando. Eu não quero ainda ser pastor. E até que com o tempo foi nascendo aquele desejo, sabe? Eu tenho que servir no ministério também de uma outra forma, né? Pastoreando. Até que comecei a ficar mais na congregação, não comecei a sair muito mais. Comecei a ficar mais na congregação, porque quando você é um pregador, você sai muito. Sim. Você fica saindo. Participava do culto de ceia, participava do culto de ensino, na escola bíblica, mas geralmente nos cultos, outros cultos, sempre saía pregar. Domingo à noite, saía no sábado. Estava em muitos congressos, muitas festividades, né? Aquele tempo estava muito em pauta o conferencista. Isso, né? Conferencista. Era muito, né? Conferencista vai tal, porque é ele que era chamado, né? É verdade, era assim. Eu era cooperador. Sim. Era cooperador. Aí teve um pastor que me chamou para ser, na época, presbítero. Olha. Eu não fui diácono, eu não passei pelo diaconato. Eu fui levado direto para ser um presbítero. Não tive esse privilégio de ser um diácono, até queria ser um diácono, né? Se me chamasse para ser, eu aceitaria de coração. Mas aquele pastor quis me levar diretamente para o presbitério. E com 26 anos eu fui levado ao presbitério. A minha filha, Rebeca, era de colo quando eu fui levado ao presbitério. Quando é feita a entrevista com um candidato, tal. Minha filha era de colo ainda, Rebeca. E fiquei 13 anos como presbítero. E daí fiquei pregando, saindo por aí, pregando a palavra de Deus. Até que em 2019 eu fui ordenado evangelista. E ali eu comecei a ficar mais na congregação, sabe? Tinha o título de evangelista, pregava ainda, mas ficava mais na congregação. Houve uma troca de pastor aqui no Vila Bela, né? Houve uma troca de pastor, até que veio para cá um pastor jovem também. Sim. Pastor jovem, que foi o pastor Josemar. Sim. Ele veio para Vila Bela e eu me dei muito bem com o pastor Josemar, sabe? Me dei muito bem com ele, porque eu conhecia ele também como pregador, ele já pregava, entendeu? Apesar de que ele está pastoreando muito mais tempo do que eu. E ali as ideias dele, entendeu? A mente dele, a cabeça dele, entendeu? Sim. Deu aquela... Tem o mesmo espírito. Mesma comunhão, sabe? Comunhão. E ali comecei a trabalhar com ele, comecei ali a ficar mais na congregação, pregava às vezes por aí, mas ficava mais na congregação. Até que o pastor falou: o pastor vai te dar uma oportunidade para você pastorear uma igreja aí. Fica preparado aí que o pastor vai chamar. Olha só. O pastor vai chamar alguém para pastorear aqui do Vila Bela. Aí chamaram o pastor Ezequias. O pastor Ezequias tinha vindo em Guaraqueçaba. Chamaram o pastor Ezequias, foi para o Campo Novo. Aí iam chamando outros para pastorear, porque foi feita uma mudança em Paranaguá de pastores, sabe? Começou pastores jubilarem, se ausentarem de pastorear a igreja por causa da idade, e foi colocado outros mais novos. E até que um dia eu fiquei na dispensação, né? Nunca pedi para ninguém também, e ficava ali orando a Deus, se for da vontade de Deus, né? Se Deus quiser que eu sirva como um pastor, né? Eu vou servir como pastor, né? Até que um dia o pastor me ligou, quando eu estava jantando em casa, me ligou, fez uma ligação, e o pastor presidente me perguntou, né? Tá preparado, Granza? Tá preparado? Eu falei: tô, pastor, tô preparado, então vou te dar uma oportunidade. Olha só. Vou te dar uma oportunidade
e você vai pastorear a igreja dos Santos Dumont. Isso numa quinta-feira. Eu falei, quando, pastor? Mês que vem? Não, domingo. Nossa. Domingo já vai ser a tua posse. Vem aqui na igreja para fazer todos os documentos já, e você vai ser um pastor e vai pastorear a igreja dos Santos Dumont. E é uma experiência totalmente diferente. Imagine. Sabe? Eu imagino como que foi você conversando com a sua esposa, recebendo a ligação, como é que foi? Foi ao mesmo tempo que é um misto de alegria, sabe? Você ser chamado assim, para o ministério, para pastorear, mas também você sente que é um peso, uma responsabilidade muito grande você pastorear. Porque você cuidar de vidas, ensinar vidas, é uma responsabilidade muito grande. Você está ali diariamente, o pregador vai lá, prega e vai para sua casa, vai embora. Sim. Mas o pastor, ele fica lá. É ele que tem que alimentar a ovelha. Ele tem que estar no culto de oração, ele tem que estar na oração, ele tem que visitar os crentes, ele tem que estar na escola bíblica, ele tem que estar no culto de ensino, ele tem que estar em todos os trabalhos, ele tem que estar lá, o pastor. Entendeu? Tem que estar junto com as ovelhas. O pastor, ele tem que cheirar as ovelhas. Nossa. Ele tem que estar na frente do rebanho. Então o verdadeiro pastor é esse, ele alimenta as ovelhas. Então foi aquele misto de alegria, mas também uma responsabilidade, sabe, muito grande, sabe? Sim. Eu tive essa experiência, assim, que parece que eu tava com uma unção na minha vida, sabe? Diferente. Com unção, quando eu era evangelista, era uma coisa, mas como pastor eu senti, literalmente, que estava aquele grande peso e aquela unção na minha vida, de cuidar daquelas vidas, daquelas pessoas ali, sabe? Sim. Cuidar daquelas pessoas, ensinar a palavra de Deus, você estar junto com elas. E está sendo uma experiência boa. Que legal, você cuidar de vidas. É algo bom, é algo maravilhoso. Tem as dificuldades que todo pastor passa, né, atravessa, mas a alegria é muito maior. Você ganhar a pessoa, você acompanhar aquela pessoa, levar ela para o batismo, você vê o fruto do teu trabalho, sabe? De você estar ali discipulando, você estar ali pregando, ensinando, e a pessoa descer as águas. É uma alegria, sabe? Maravilhosa. Eu imagino que deve ser maravilhoso, porque acho que você trabalha mais perto, né? Acho que, como você falou, pregador vai, vem, mas o pastor, ele trabalha perto e ele conhece a sua ovelha de perto, ele sabe todas as, né, as mazelas da sua ovelha, e ele pode também resolver, né, com a graça de Deus, né? É verdade, você na conversa, né, as pessoas vêm pedir muito conselho, a pessoa vem às vezes procurar porque está passando uma dificuldade, um problema. Sim. E ali numa conversa você ora pela pessoa, dá uma palavra de Deus, direciona, vai acompanhando aquelas pessoas, né? Sim. Então o pastor é isso daí, né? O pastor, ele é aquele que cuida das ovelhas e ele está ali para dar um direcionamento para elas. Sim, sim. O pastor, ele não pode mandar em ninguém, mas ele dá um direcionamento, ele aponta uma direção. Que legal. Ele é aquele que vai na frente do rebanho, ele é um exemplo, né? Ele é um líder que vai influenciando as pessoas através do seu exemplo e também da palavra de Deus. Muitas ligações de madrugada. Tem muita ligação. Muitos pedidos de oração. Pedido de oração, velório. Meu pai. O pastor é assim, ó. Imagina. De dia você está num velório, à noite você está no aniversário. Olha. Você vê. Você está de dia num velório, fazendo um velório, dando uma palavra para alguém que está todo mundo chorando. À noite, pastor, vim aqui no aniversário de 15 anos. Vem aqui na festinha do meu filho. Então de dia você está num sentimento, né? Todo mundo está chorando, e à noite você está num outro sentimento, que todo mundo está alegre, está numa festividade. É verdade. Imagina você, pastor, ele está ali, como você falou, numa festa de criança, alegre, contente, e de noite Deus coloca uma palavra no coração, aquela palavra diferente, aquela palavra de exortação, de busca, de entrega, de trazer o povo para a oração. Imagine, é um misto, né, de emoções, é uma avalanche de muitas coisas que acontecem na vida do pastor. O pastor, né? ele tem que influenciar o povo para a busca das coisas de Deus, né? Este é o maior objetivo de um pastor, incentivar o povo a buscar a Deus, a seguir aquele caminho ali. Porque por todos os métodos que a gente possa aplicar na igreja, mas ainda a melhor forma é a instrução da palavra de Deus, porque Deus não unge métodos,
Deus unge o homem. Glória a Deus. Nós podemos ter vários métodos, nós podemos ter vários recursos, que às vezes são bons para atrair, para a pessoa vir para o culto, mas ainda a melhor coisa é um homem cheio do Espírito de Deus. É uma pessoa com a palavra de Deus na mão, ensinando o caminho. É por aqui, ó. É isso aqui, ó. É orar, é buscar Deus, é viver uma vida de consagração, né? Ter uma vida de testemunho, para que outras pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Então, né? É isso daí o caminho do pastor, né? Ensinar esse povo. Você acha que, então você pensa assim que um obreiro, para ele ter sucesso, ele tem que ter a presença de Deus na sua vida, essa graça de Deus na sua vida, para ele ter sucesso? Ah, com certeza, né? Com certeza. Esse é o caminho principal, né? A presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Sim. É isso daí que vai fazer as pessoas serem diferentes, né? É a unção de Deus. A Bíblia até relata um caso de um homem, que é o profeta Eliseu, que ele passava todos os dias por frente da casa de uma mulher, e por ele passar todos os dias ali, a mulher falou para o seu marido: meu marido, eu percebo que aquele homem que passa por aqui todos os dias por frente da nossa casa é um santo homem de Deus. Veja, ela notou que Eliseu era um santo homem de Deus. E ela falou: vamos fazer para ele aqui um quartinho, né? Vamos dar para ele uma cama, uma mesa e uma cadeira. Você veja, uma cama, uma mesa e uma cadeira, para que ele fique aqui conosco. Então todo pastor, ele precisa de uma cama, ele precisa descansar, porque ele não é homem de ferro. Sim. Né? Ele cansa. Ele precisa também de uma mesa, porque ele precisa estudar. Nossa. Tem que se debruçar na palavra de Deus, né? E ele precisa de uma cadeira também, porque também ele precisa ouvir. Ele precisa aprender também, porque o pastor não sabe tudo. Tem coisas que eu não sei, entendeu? E também eu tenho que sentar para ouvir quem sabe mais do que eu e ter humildade para aprender. Nossa, nunca ninguém vai saber tudo. Não. Só teve Jesus que foi onisciente e sabe de todas as coisas, né?